Olá, vamos à nossa 15ª aula. Que bom, né? Só faltam 5 para a gente terminar essa maratona dos 2 módulos, né? Vamos falar das sugestões da psicologia positiva para as falhas na liderança e equipes. Nós falamos já de líderes positivos, de equipes positivas, das falhas dessa liderança e dessas equipes. E agora nós vamos mostrar como a psicologia positiva ajuda, né, a transformar essas falhas em líderes positivos e liderados também positivos. Então, vamos dar essas sugestões em forma de ferramentas, né? Ver o que se pode fazer de mais imediato para que essas falhas sejam sanadas. Porque o líder positivo, ele precisa ser um líder que oferece objetivos claros, tarefas claras. Eles devem ser éticos, eles devem demonstrar valores morais, com exemplo de integridade, potencialização das qualidades dos seus funcionários. Eles aceitam ser avaliados, né? Eles buscam procedimentos coerentes e tudo aquilo que nós já falamos de um líder positivo e de uma liderança positiva lá atrás. Sobretudo, ele pratica um processo que tenha justiça, porque ele tem essa percepção de justiça. E ele se autoconhece. Ele se autoconhecendo, ele tem condições de passar isso para os seus colaboradores, né? Porque ele compartilha as informações. Ele tem certeza que se ele compartilhar essa informação, ninguém não vai tomar o lugar dele, né? Mas ao contrário, vai ajudar a fazer a equipe ficar cada vez mais fortalecida, né? Nas tomadas de decisões, no alcance dos objetivos, né? Então, o líder positivo tem essas e muitas outras características que alavanca ele mesmo e toda a equipe junto com ele. Ele não vai embora sozinho. Ele não alavanca sozinho a quilômetros de distância da equipe, né? Mas ele está ali junto com a equipe. Isso é ser um líder positivo. Nós já vimos isso lá atrás e nós vamos ver que para formar esse tipo de liderança positiva é preciso a gente ter algumas etapas. Para que sua equipe seja positiva, temos que olhar de forma sistêmica, a começar com o feedback positivo em todas as etapas. Desde a contratação, você tem que ter um plano de contratação adequado que te ajuda a escolher o perfil do líder ou o perfil dos seus liderados, né? E porque quando a gente contrata, a gente tem uma expectativa de desempenho. Então, em cima dessa expectativa de desempenho, é o que a gente vai traçar o plano para a entrevista, né? As provas, enfim, tudo aquilo que compõe o nosso programa de contratação do funcionário. Não é só deixar aquelas filas imensas na porta da minha empresa para dizer, olha, todo mundo quer vir trabalhar aqui. Todo mundo quer ir trabalhar lá porque todo mundo está precisando de emprego. Mas daquela fila toda ali, o que você realmente precisa extrair, né? Então, é o período de observação. E depois, quando você contrata, tem esse período de observação, né? O período de observação é muito, muito importante. Tanto é que é até regido por lei, né? Você tem direito a ficar ali naquele período de experiência, né? Então, é onde você vai aproveitar o que é de melhor no funcionário. Qual é a sua realmente intenção ali dentro? Qual a real intenção dele ali dentro? Vai aproveitar todo o chá, todas as suas competências, as suas habilidades, as suas atitudes, né? E dando dica a eles, fazendo o feed forward, né? Para ele entender melhor a empresa. Aquele período em que você observa o funcionário, o funcionário observa a empresa. Realmente é aquilo que ele quer para ele, né? Então, muita gente pensa, o período de experiência é aquele período que a empresa vê se o funcionário serve ou não. Mas o funcionário também tem que ver se aquela empresa serve ou não para ele, se está dentro dos valores dele, né, também. E depois vem essas partes da avaliação, que varia de empresa para empresa, né? Essa avaliação é muito importante, muito interessante para que realmente você contrate uma pessoa que integre dentro da equipe. Então, é uma das formas de acabar com essas falhas, tanto da liderança como dos liderados, começa na contratação, depois na observação, depois na avaliação do funcionário.
né? Que para você conseguir ver o desempenho, ele é realmente uma pessoa autêntica, ele tem autoeficácia, ele é otimista. E como que ele é? Ele compartilha o conhecimento, ele adquire o conhecimento, ele está aberto à negociação, ele está aberto a estar ali com engajamento, né? É hora dessas, todas essas medições, né? E para isso a gente costuma fazer as engenharias de equipe, né? Psicologia positiva, ou do coach, ou de outro processo, que pode nos ajudar. Porque quando você contrata um funcionário, você contrata com um perfil desejado, né? Mas às vezes você contratou e nessa observação você viu que o perfil dele encaixa melhor naquela outra equipe. Você conversa com ele e vê se realmente ele aceita, né, ir para aquela outra equipe, que inclusive vai dar melhores chances, melhores dele assumir com maior capacidade, né, pelo perfil observado. E quando isso não acontece, ainda assim você quer ficar com o funcionário, você tem que fazer a engenharia também. Você tem que ver em que local ele vai se encaixar ali dentro da empresa. É muito comum a gente contratar uma pessoa e que tem uma expectativa muito grande com a empresa. Um mês depois eu falo, mas não é nada disso que eu queria. E aí tá na hora da sinceridade, do feedback realmente positivo, né? Porque senão a empresa vai perder lá na frente. Daqui a pouco você contrata um funcionário, dá 1001 benefícios para ele, e daqui a 6 meses, um ano ele vai embora. E você fica na mão com um projeto que estava dependendo dele. Então é muito importante essas etapas, né, da vivência do funcionário dentro da empresa. Porque senão não teremos liderança positiva e nem liderados também positivos, né? É fazer de tal forma que todos se sintam confortáveis e, sobretudo, felizes também. A questão do feedback é interessante porque você precisa, o líder, ou quem contrata, ou o próprio liderado, ele precisa de procedimentos autênticos. Eles precisam causar boa impressão nas pessoas, né? Ele tem que ser bem sucedido nas entrevistas, nas negociações. Ele precisa, porque não adianta a gente dizer, não, eu estou feliz, mas o seu sorriso não é o sorriso de felicidade. A sua forma de agir, né? Então é preciso que o gestor saiba ler entre as linhas, saiba usar a sua linguagem corporal e perceba a linguagem corporal também do seu subordinado, né? do seu par, do seu chefe. Né? Reconheça os sinais sonoros, reconheça que para criar vínculo rapidamente é preciso obter a cooperação de alguém. Se a pessoa está mentindo ou não, existem ferramentas para isso. Então, de qualquer forma, o nosso corpo fala, a nossa mente fala, não adianta a gente se esconder, né? Hoje a gente esconde o sorriso por necessidade de esconder o nosso sorriso, né, pela pandemia. Eu, inclusive, acabei de escrever um artigo sobre as nossas sobrancelhas. Como nós devemos fazer agora, já que eu não tenho um sorriso estampado, eu tenho os olhos, olha como Deus é bom, né? Eu tenho os olhos que tudo fala sobre mim, eu tenho a sobrancelha. Então, se você sabe ler o olhar, a sobrancelha da pessoa, você vai saber se ela está mentindo, se ela está fazendo gozação, né, se ela está com um ar de irônico com você. Então, eu também está lá no site esse artigo. É bom que leiam também, para a gente poder começar a perceber essa história do corpo fala. É muito importante e inteligente da parte do gestor quando ele percebe que o funcionário chegou, deu bom dia, mas ele está tristinho. A gente percebe a tristeza naquele bom dia, né? Os jogos sonoros. Que você percebeu, poxa, falando, normalmente a pessoa chega esfuziante, dá um bom dia, agora ele deu um bom dia meio tristinho. Vai lá ver o que aconteceu, de repente ele está com um familiar doente, de repente ele não dormiu bem à noite, está com muito dor de cabeça, etc, etc, né? Então, N maneira da gente perceber e melhorar essas falhas que acontecem na administração, na gestão de pessoas, do gerente, né? Do gestor da maneira geral. Eu deixo a sugestão para leitura, então, não poderia deixar de ser esse, né? Livro Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal, de Alan e Barbara Pease. E um livro também que eu deixo
como lidar com pessoas, com líderes difíceis, como liderar pessoas difíceis. A arte de administrar conflitos, de João Carlos Almeida. Porque a gente pensa assim, tudo é maravilha? Não. Ao contrário, eu acho que mais da metade, ou sei lá, dependendo da empresa, até 70% do problema são conflitos. São líderes difíceis, são pessoas difíceis. Então, como eu vou lidar com o meu líder, que é muito difícil, que tem um gênio terrível, que nos trata desse daquele jeito? Ou como eu lidar com aquele membro do grupo, que ele tem as suas competências, ele tem suas habilidades, mas ele tem um gênio muito difícil. Então, esses livros nos ajudam, né, a perceber, a ter uma percepção mais maleável de como cuidar desse pessoal aí, que é considerado difícil. Normalmente são pessoas muito inteligentes, são pessoas que estão à frente da equipe, que não dá tempo das pessoas acompanhar, mas ele tem um gênio difícil e você precisa dele na sua equipe. Então, como lidar com isso, né? Como lidar também com conflito de pessoa para pessoa, ou lidar com o conflito de um membro da sua equipe com outra equipe. Isso acontece muito, né? Esses ciúmes entre equipes, tal. Entre líderes, né? Entre o meu par. De repente eu assumo uma equipe dita como melhor do que a do fulano, e o fulano começa a bater de frente comigo, né? Então, tudo isso tem nesses livros táticas, né, boas, não tática de guerra, mas táticas maleável, tática que você vai aprendendo a lidar com isso, né? E eu deixei também para reflexão, nesse caso, né, naquela nosso caderninho que a gente vai anotando essas reflexões, você tem observado sua postura ao dar e receber feedback? Como é a minha postura? Eu recebo bem os feedbacks só que elogia ou recebo bem também os feedbacks da minha melhoria? Como é a minha ação na hora de receber o meu feedback? Quando eu não gosto, eu bato de frente. Eu tenho uma experiência que é o seguinte, quando você não gosta do feedback, pode ser que você esteja errado, mas que você não quer admitir aquele erro, porque quando a gente erra, é tão ruim, é tão pesado, né, que a gente fala, pô, eu devia ter feito desse jeito. Aí, às vezes, na primeira vista, a gente não quer admitir. Então, o que a gente faz? A gente agradece o feedback, a gente pede um pouquinho, olha, muito obrigado por esse feedback, eu vou analisar. E se afasta um pouco daquele assunto, mas pensando nele. 1 hora, dependendo do nível, né, do assunto, 2 horas, 3 horas, vai lá, verifica realmente o que você fez. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Né? Não deixa passar muito da hora também. E depois você volta para a pessoa e concorda com ela que realmente você errou nisso, 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 que vai melhorar nesse nível. Que você realmente não errou. Você tem essa consciência que o erro não foi seu, que pode ter acontecido isso, isso e isso, e como a pessoa se acha se fosse com ela, por exemplo, né? Mas você tem que ter muita certeza disso, porque afirmar que errou é muito difícil. O mais fácil é dizer que não foi você que errou. Agora, é mais louvável, é mais glorioso para você mesmo e para as pessoas à sua volta que você admita o erro. Porque o feedback hoje é um feedback positivo, é um feedback para melhoria, é um feedback de amor. Então, mesmo que a pessoa te dê um feedback maldoso, um feedback tóxico, leva um feedback para ele com amor, né? Com a intenção boa de estar ali para uma conversa amigável e uma melhoria também, né? Isso dá muito fruto, fruto bom. Na próxima aula, a gente vai falar... Eu recomendei na aula passada um livro que é esse aqui, ó, Coaching, o Exercício da Liderança. Eu continuo ainda pedindo que leiam esse livro. Quer dizer, a sugestão, né, de leitura. Esse livro é muito bom, é fácil de aquisição também, é do Marshall, que nos dá um norte de como lidar com essa liderança. Muitas vezes você é muito bom na sua equipe e o seu gestor acha que você será melhor ainda sendo líder. Às vezes não é verdade.
Às vezes você é bom naquilo em conjunto, mas quando você passa a liderar é um desastre. Isso acontece muito dentro das empresas, porque as empresas não fazem essa engenharia. Ah, o fulano é bom, vou promover ele para líder. E às vezes a sua vida vai virar um inferno sendo líder. Às vezes você é feliz aqui na sua equipe, tira você para liderar outra equipe ou sua própria equipe. Então esse livro pode nos ajudar, né? E na nossa próxima aula nós vamos falar do feedback positivo. E até logo, até breve. E muito obrigado por estarmos juntos até agora, viu? E sunshine!